Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui uma entrevistada super especial, que é a Beatriz Fernandes Rodrigues. Ela tem 6 anos de experiência, ajudando organizações privadas e públicas a entender tecnologia, cultura digital, tendências emergentes por meio de pesquisa, educação e estratégia. Ela está cursando um PhD em Cornell University e também é bacharel em comunicação social com ênfase em publicidade na USP. Já trabalhou em empresas como Airbnb, etc. Já fez diversos trabalhos para o Facebook, McDonald's, o Banco Central, etc. E já morou em 3 países e atualmente está morando em Austin, nos Estados Unidos. Olá, muito obrigada, André, pelo convite, E acho que a gente vai ter um papo bem gostoso. Um prazer é nosso em tê-la aqui. Vamos lá, Bia. Eu estava olhando a sua mini bio. O seu trabalho, ele explora a intersecção entre tecnologias emergentes e cultura, com atenção especial para o gênero e sexualidade, Explica para nossa audiência o que você quis dizer com isso. Às vezes é difícil mesmo mostrar como funcionam todas essas intersecções. Essa é a frase que eu tento, condensar tudo. Mas, basicamente, eu gosto muito de entender pessoas. Sempre gostei muito de entender pessoas. E como também sempre fui muito geek, eu fui com o tempo descobrindo que uma maneira interessante de entender pessoas, porque é uma coisa, são coisas, na verdade, criadas por pessoas, é a tecnologia. Só que entender pessoas, ao mesmo tempo, tem vários aspectos que a gente pode tirar disso. Eu ter tido algumas experiências na minha vida, e por eu ter visto muitas coisas, demorar um tempo para me enxergar, primeiro como mulher, Antes a gente não percebe que existem diferenças. E eu, quando eu era pequena, eu gostava muito de game design, gosto ainda, e acabei até estudando isso, mas gostava muito de computação, gostava de tecnologias emergentes, e eu via que, às vezes, não dava certo, Eu ia, por exemplo, uma das memórias que eu tenho é de participar de um campeonato de videogame, e aí um amigo meu ganhou de um cara, e aí eu fui lá, ganhei, só que o cara ficou muito puto, e brigou, e eu era era super tímida, e aquilo, fiquei muito assim, nossa, por que ele tá tão mais nervoso, de ter perdido pra mim, do que ter perdido pra esse meu amigo? Várias coisas assim foram acontecendo, e aí, com o tempo, eu fui percebendo isso, que nossa, existem sim aqui diferenças pelo fato de eu ser mulher, e aquilo me intrigou muito. E aí depois, quando no ensino médio eu também mudei para os Estados Unidos, e aí eu percebi outra coisa. Eu sou latina, eu sou brasileira, e isso também é visto como uma coisa diferente para outras pessoas. E depois com as questões de sexualidade também. Primeiro com os meus amigos, depois com a minha própria vida, de perceber, nossa, você ter um jeito de amar ou amar pessoas do mesmo sexo que você, ou não acreditar na maneira que as pessoas acham que você deve amar as pessoas e lidar com elas, também pode causar tensões em outros aspectos da sua vida. Aí que começou o pontapé da minha pesquisa, Eu comecei a procurar entender mais por que isso acontecia, e foi quando eu aprendi, fui entender os estudos de tecnologia e gênero, que hoje eu me considero uma pesquisadora tecnofeminista, e eu foco nisso, a partir do que, para explicar para as pessoas a ideia de gênero, a partir das questões do que a gente entende, das performances, do que faz o que é ser homem, o que faz o que a gente entende como o que é ser mulher. Eu olho para isso para atender as tensões tecnológicas que nós temos, E quando eu falo tecnológicas, eu uso uma definição de tecnologia muito maior do que simplesmente só pensar em artefatos. Mas eu vejo tecnologia como realmente não só artefatos, mas processos humanos, coisas criadas por humanos, mas coisas como, por exemplo, eu sigo na tradição de algumas autoras que veem raça, por exemplo, como uma tecnologia. Porque é algo que foi criado por humanos para segregar outros. Então, é esse tipo de visão que eu tive, é o que eu tô estudando, uma eterna estudante para tentar entender como tudo isso funciona.
Você contou aí, no caso, né, que você ganhou a competição de game e o cara ficou bravo, etc, né, quer dizer, e eu vou te contar um caso que aconteceu com meu filho, e aí você vai entender qual é o paralelo, né. Eu cheguei pra ele, ele tinha 8 anos, 7 anos de idade, assim, 7 anos. O nome dele é Rafael, né, ele é todo geekzinho também, tudo. Daí eu falei assim, Rafinha, por que você não gosta de futebol, cara? Aí ele falou assim, pai, eu não gosto de futebol porque, na verdade, eu tenho mais pena dos que perdem do que felicidade dos que ganham. Cara, ele falou isso com 8 anos de idade, eu fiquei travado na hora, eu não sabia o que eu ia responder. Eu falei, cara, esse moleque tá em outra vibe, tá em outro nível de compreensão, assim, uma compaixão, coisa que você não vê hoje muito pouco, né? Juntando com exatamente o que aconteceu com você acredita que tá surgindo talvez uma geração com essa visão assim de foco mais na colaboração do que na competição? Quer dizer, até quando a competição ainda ela não vai começar a ficar obsoleta do ponto de vista conceitual, e a colaboração, teoricamente, a gente percebe que hoje ela tá permeando tudo, né, no compartilhamento das coisas, etc. O que você fala sobre isso? Para mim, pelo menos na minha visão como pesquisadora, eu sempre acho difícil extrapolar um pouco para recortes geracionais. A gente até brinca hoje muito na pesquisa que a gente está vivendo esse momento dessa morte da demografia, que as ideias que a gente tinha de geração, de olhar, de estudar grupos por idade, por exemplo, está mudando bastante. Hoje a gente olha uma coisa muito mais psicométrica. Ao invés de olhar por idade, a gente faz uma intersecção de várias coisas, né? Olha a idade, olha a classe, olha a raça, olha gênero. Só para pontuar, porque às vezes é difícil para mim olhar assim, tipo, putz, será que essa é aquela coisa que a gente tem dos jovens, sabe? Os jovens estão emergindo, ou os jovens fazem isso. Porque olhando como uma massa muito homogênea, assim, pelo menos nas pesquisas qualitativas, né, e claro, a gente faz recorte também em quantitativa, isso já está um pouquinho ultrapassado. Eu acho que a gente tem muitas ferramentas hoje, se a gente pensa numa questão de uma sociedade em rede, que a gente consegue possibilitar muita conexão em pessoas que antes não conseguiam, né? Porque se a gente pensar até por essa questão artefática mesmo, de tecnologia, era difícil às vezes você encontrar o outro, porque você demandava muito mais recursos, né? A gente tá aqui conversando, eu aqui em Austin, eu nem perguntei onde você tá, André, mas tipo, acho que estamos em lugar em São Paulo. A gente tinha uma dificuldade técnica, e a gente superou essa dificuldade técnica. Só que a gente ainda não superou algumas dificuldades sociais. Quem tem acesso à internet hoje ainda depende de você, por exemplo, ter dinheiro para ter acesso à internet, né? Estar numa cidade que te permite uma boa conexão. Então, eu vejo que as ferramentas estão aí, mas ao mesmo tempo a gente tem essas outras forças que ainda puxam questões de competitividade. Então, sabe, a gente até brinca em tendências, né, que a tendência é a contra-tendência. Temos uma tendência de colaboração? Temos. A gente consegue olhar muito isso em várias coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá vendo isso até com a pandemia agora, que um país como o Brasil, quando a gente teve um corte massivo de empregos, né, um desemprego tão grande, a gente viu uma competição também por esses recursos, né, tipo assim, por emprego, né, por boas posições, também acirrar. Então eu vejo que essas forças estão o tempo inteiro em disputa, né? E dependendo do grupo que você tá. E eu, pelo menos, como uma pessoa que já trabalhou diretamente com economia compartilhada, que a gente chama, e eu acredito muito, muito. Eu, assim, trabalhando no Airbnb, eu vi histórias fantásticas acontecendo com a comunidade, que eu me orgulho muito, e eu acho que realmente ali é um serviço que possibilita mudanças de vida mesmo. Só que eu acho que a gente não pode pensar que isso é mais revolucionário do que é. Como se essa colaboração ela estivesse alcançando outros grupos, né? Eu acho que a gente ainda precisa muito trabalho para conseguir chegar nessa revolução colaborativa que a gente gostaria, às vezes, que tivesse. Não sei se fui clara. Não, foi clara, assim, até porque isso até a gente teve uma entrevista aqui com o Ricardo Cato, que é um super, cara, um consultor, super pensador,
e ele fala da tecnologia social, tudo, e ele fala um pouco desse apartheid mesmo, né, que você vai gerando, né, quer dizer, né, você não consegue atender tudo, né, quer dizer, né, então, assim, a partir do momento que você tá falando, né, o compartilhamento não é para todos, né, então você não consegue dizer que exatamente é uma grande tendência se você tá apenas um nicho, né, no mercado, né, concordo. Mas uma coisa, André, que eu achei interessante que você contou do seu filho, eu acho que é um ponto interessante, é que a gente vê algumas coisas que elas não eram discutidas se popularizando, e eu acho isso muito fantástico, né, que é o que a gente chama dessa mudança ontológica. A ontologia, nesse sentido dessas grandes narrativas, né, vamos dizer assim, que desses mitos que regem as sociedades, e eu vejo que algumas coisas que, por exemplo, que não eram discutidas, tipo isso, tipo, poxa, seu filho falou a coisa do futebol, né, e já perceber algumas tensões que eram dadas antes, tipo assim, beleza, tem gente que perde, tem gente que ganha, não há discussão sobre isso e tá legal, né, e vamos deixar como assim. Só que quando a gente começou a perceber e começou a pessoas que às vezes não tinham espaço, né, para falar, né, porque grupos opressores não deixavam que eles falassem, né, e hoje conseguem, a gente tá aprendendo muito com isso, né, de falar, nossa, verdade, eu não tinha pensado nisso, que tem uma tensão aqui. E eu achava que essa tensão era normal. Então a gente, né, não pra falar assim que tipo, tá tudo igual, né, nada mudou, porque não é exatamente assim. Mas eu acho muito, muito legal ver, por exemplo, como as novas gerações estão discutindo muito mais questões ambientais, né, essas questões de igualdade, que eram coisas que outras gerações, né, se a gente pensar, voltando um pouco no recorte geracional, não eram discutidas porque não faziam parte da grande narrativa vigente. Eu sempre brinco, assim, e eu gosto de falar, quando eu vou conversar em algumas organizações, né, tipo, principalmente organizações bancárias, que eu trabalho bastante, que fala, gente, vocês percebem que mudança profunda tá rolando a partir do momento que eu tô aqui como professora, eu que sou uma mulher jovem, como isso seria impossível, simplesmente impossível, na geração da minha avó, por exemplo. Isso não aconteceria. Não era possível naquele momento para mulheres ocuparem aquele espaço, né? E teve que ter muita luta, muito processo, né? E muita coisa acontecer para chegar nisso. E hoje a gente normalizar algumas coisas, ou pelo menos tentar normalizar cada vez mais, o que era visto como anormal ou impossível, né? Eu acredito muito nisso. Eu vejo muito que as coisas, elas não são, as coisas, elas estão. E muita coisa, até seguindo um pouco o pensador, né, o nosso querido historiador pop, que eu adoro muito, que é o Yuval Noah Harari, mas eu acho ele incrível como ele consegue traduzir alguns conceitos para um público maior, que é realmente isso, de tipo, gente, tudo que é criado pelo humano, né, a ideia de cidade, como a gente se organiza, tudo isso podia ter sido diferente. Podia ter sido outra coisa, e a gente não percebe como foi a gente, né, a gente no sentido assim, né, de grupos de movimentos, né, sociais que rolaram, que foram construindo o mundo como ele é hoje. E poderia ter sido outra coisa completamente diferente, né. Não, é muito bom isso aí que você tá falando, e é engraçado, né, por exemplo, né, eu sou de uma geração, né, da geração X, né, então quer dizer, e eu sempre tive uma cabeça muito, assim, né, de colaboração, de sustentabilidade, só que, assim, mesmo eu não querendo fazer um recorde de geração, mas, assim, parecia que eu tava preso dentro de um lugar que, assim, que não era o normal da época, assim, sabe? Então você falava em colaboração, os caras, não, você é babaquice, entendeu? Quer dizer, é muito louco isso. Então é interessante você ver que eu também não acho que é geracional, mas você tem a onda, né, o movimento, né, quer dizer, pelo menos, né, acho que são, às vezes, sabe, por exemplo, pegar hoje com uma cabeça de uma geração X, assim, uma pessoa de 17, 19 anos de idade, eu não vejo muito isso, entendeu? Então eu acho que tem um pouco essa evolução, né, eu acho que essa evolução aí, que graças a Deus, estamos chegando nesse momento. Bem, nossa, pra você ver, eu tô na primeira pergunta, então você vai ver que vai ter 3 blocos aqui, que não tem jeito, e a gente vai ter que discorrer bastante aqui. Eu vou dar uma fechada agora no primeiro bloco. Eu queria já soltar algumas, já soltar um pouco no segundo bloco, eu vou falar um pouco mais de
de casamento, de realidade virtual com o real, vou falar de algoritmos criativos, vou falar algumas coisas, umas doideiras aí. Mas logo mais então, pessoal, mais um papo ótimo aqui com a Bia. Bia, até logo mais. Future Hacker. Life. Path. Future.